começou os estudos do grupo a partir de um núcleo de estudos que falava sobre alguns textos teóricos e que estudava as formas do drama, porque a gente partiu de um texto teórico que era A Crise do Drama, do Peter Zonde, depois partiu do Indústria Cultural, do Adorno e do Horkheimer, e partiu do Pedagogia do Espectador, do Flávio de Grange. Então a gente reuniu esses estudos, também somado ao Pequeno Organon para o Teatro, do Brecht, e reuniu assim, um arcabouço teórico que a gente usou para poder propor dramaturgias. A nossa peça são 3 atores tentando fazer a última de todas as peças, no último de todos os teatros do mundo. Eles recebem a notícia de que esse teatro vai ser destruído em 1 hora, então a peça é justamente essa tentativa. Além dos atores, existe um outro personagem que é o pianista, ele guia os acontecimentos por meio da música, e além dele tem um outro personagem chamado O Personagem, que é um personagem que basicamente entra em cena para morrer. A música nesse espetáculo ela é guiada por uma personagem chamada O Pianista. Essa personagem ela traz várias dúvidas para o enredo da peça. Ela aparece de maneira inusitada, não justifica a sua permanência lá e não trata da sua história. Então, ela se relaciona com os personagens apenas através de sons e também por um trabalho de corpo. Esse trabalho corporal ele tem 2 referências de estudo e as 2 são através da máscara. A primeira delas é a máscara neutra. Toda a construção corporal e facial, da intenção do personagem é construída a partir da máscara neutra. Além disso, a gente faz durante os ensaios alguns exercícios de máscara de palhaço em situação de triangulação. A maior influência que eu usei como pesquisa foi a Afinação do Mundo, do Murray Schafer. E foi através dessas leituras e dessa maneira de entender o som que eu procurei compor essa paisagem sonora que acontece nesse último teatro com esses últimos 3 atores. Um segundo momento foi o trabalho de estudo de mesa. Foi um estudo bem longo, bem denso, de leitura, que se concluiu basicamente numa leitura dramática, aberta ao público, em que a gente teve pela primeira vez o contato dessa dramaturgia com ouvintes. Para o final da peça, a gente tem uma ideia de exibir um mini documentário de mais ou menos 5 a no máximo 8 minutos, para gerar um debate entre os atores, o diretor e o público, para discutir sobre o que eles acabaram de ver sobre o tema que a peça trata, né? Um pouco da ideia do documentário é a gente entrar em contato com grupos, companhias e diretores teatrais de São Paulo que estão correndo o risco de fechar ou estão para um caminho complicado de financiamento, de público. E a gente também não enxerga esse documentário como algo separado da peça, como se ele fosse uma continuação da peça para estender os pensamentos e o tema tratado pelos atores e pelo diretor, para justamente trazer o público para esse meio de discussão, porque de fato a gente quer unir essa linguagem audiovisual com o teatro. O primeiro desafio que a gente teve foi de não seguir um cenário poluído que esse contexto distópico pode trazer, né? Então a gente tentou se afastar de uma paleta sombria, pesada, a gente tentou se afastar do lixo eletrônico como elemento e a gente resolveu trazer um espaço minimalista, onde cada objeto fosse realmente essencial para o desenvolvimento da peça. E com isso dá mais força para cada textura, para cada cor que cada material e objeto tem. Essa escolha que a gente teve foi justamente porque o texto já tem um caráter pesado, já tem cenas que são intensas, a gente quis trazer um contraponto e trazer um momento de elevação. É uma ideia de complemento mesmo, então a gente pensou num cenário que ele fosse, assim como os personagens e assim como o texto, se transformando ao longo da peça. Esse tema para nós tem sido muito pertinente porque a gente tem percebido muito a quantidade de espaços culturais que têm sido fechados, que têm sido sucateados, a quantidade de grandes artistas que não têm reconhecimento, que não têm valorização do trabalho deles e que muitas vezes são substituídos por outras formas de se fazer teatro. E é um assunto muito presente e latente nas nossas vidas. Então é algo que está no nosso cotidiano
e na nossa trajetória profissional. E pra gente que é jovem, isso é interessante a ser discutido, não pelo fato do problema que nós estamos passando no atual momento presente, mas é uma coisa que voga, uma coisa que está presente e possivelmente continuará. Então, levar isso à discussão e a diálogo, essa troca entre ator e texto e público é muito interessante. É um pouco pensar no futuro, no nosso futuro também, porque se a gente está começando agora a entrar no meio, qual vai ser a continuidade disso? Qual vai ser a nossa permanência nisso? Qual é o tipo de teatro que a gente quer conseguir realizar no futuro, no resto das nossas carreiras? A gente acha que esse tema é fundamental e que ele precisa ser rediscutido, e a gente precisa entender o lugar que a plateia contemporânea exerce. A gente quer isso para que a gente possa voltar a ter uma reflexão que seja produto do contato entre o artista e o espectador, e que não se restrinja somente ao papel do artista dentro de cena, e que a reflexão seja feita inteira pelo artista, mas que ela seja esse encontro, que ela seja esses dois lugares, que é o palco e a plateia, se encontrando, se unindo, se fundindo e refletindo sobre isso.